E agora estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o candidato ao Senado pelo MDB, Marcelo Barbieri. Olá, candidato, bom dia, Olá, tudo Vanessa, bem? tudo bem? Obrigada pela sua presença, sempre importante a gente falar aí com os nossos telespectadores, tanto da Baixada Santista quanto da região de Campinas. E o senhor já foi deputado federal, prefeito na cidade de Araraquara, já participou aí do governo Temer como secretário de Relações Institucionais do governo e agora tenta o Senado. Por que dessa decisão? A decisão foi porque a nossa candidata, a Marta, ela declinou de ser candidata à reeleição e eu fui convidado pelo Paulo Scaff e pelo presidente do partido, Baleia Rossi, para assumir a bandeira do partido pelo municipalismo. Eu sou municipalista, sou vice-presidente licenciado da Associação Paulista de Municípios, sempre tive uma atuação muito voltada aos municípios, ao interior, e sou o único candidato que foi prefeito e que vota no interior e que pretende representar o interior de São Paulo no Senado da República. Certo. Essa é a razão pela qual eu estou correndo as cidades do interior, estou vindo aqui gravar com vocês, falar com vocês também aqui ao vivo, e com isso a gente conseguir ter uma representação de alguém que conhece os problemas dos municípios para poder lutar para uma mudança da reforma tributária, principalmente na saúde. Eu quero aumentar o repasse para a saúde, porque são os municípios que fazem a maior parte da saúde para as pessoas que vivem na cidade. Sim. Então, se a gente não mudar a forma de distribuição do recurso da saúde, nós não vamos conseguir melhorar a vida das pessoas na parte da saúde. Então, por isso que a minha bandeira principal, eu quero entrar no Senado, é o primeiro projeto de lei que vou apresentar, é equalizar o que o município gastar pelo SUS, ele tem que receber do SUS e obrigar a ter uma reforma na área de redistribuição das verbas do SUS aos municípios. O senhor entrou na política em 1976, já vão aí mais de 40 anos de carreira política. O senhor acha que isso é importante na hora de uma decisão pelo Senado? Na verdade, eu comecei como líder estudantil contra a ditadura militar quando mataram o jornalista Vladimir Herzog. Aí que me motivou a entrar na luta democrática e aí que eu comecei a atuar no MDB, estou no mesmo partido há 42 anos, desde que me filiei em 76 ao MDB, e me motivou muito a luta democrática, que é uma luta que eu mantenho, seja quem for o presidente da República, eu estando no Senado, eu vou ser uma garantia de que a regra democrática tem que prevalecer. A gente tem que ter garantia dos direitos democráticos das pessoas, da liberdade de imprensa, liberdade de associação, liberdade de manifestação. Isso eu não abro mão. Por outro lado, eu tenho uma grande experiência mesmo, porque eu vivi no Congresso Nacional 14 anos, participei do Executivo em 2 mandatos, no do Lula e no atual governo, e com isso eu consigo entender melhor como é que funciona o governo federal para poder lutar dentro do Senado para ajudar o Estado de São Paulo e para ajudar os nossos municípios. Então, eu realmente tenho uma motivação muito grande de poder representar São Paulo no Senado pela experiência que eu adquiri, pela minha noção de como é que são os processos políticos internamente lá. Porque às vezes a pessoa chega lá, não sabe fazer nada, quando ela aprender, acabou o mandato. Então nós temos que chegar e atuar rapidamente. Falando um pouquinho de propostas, o senhor já falou um pouquinho da saúde, que é uma área importante. Outra área muito importante também no nosso país é a falta de segurança. O que o senhor pensa em fazer quanto a esse assunto? Olha, aí eu tenho que me referir ao meu candidato a governador, o Paulo Scaff. O Paulo Scaff está propondo uma mudança na lei penal, uma mudança em determinadas leis lá no Congresso Nacional. Eu pretendo ser um porta-voz do governador Paulo Scaff nessas questões, caso ele venha a ser eleito, ele tem possibilidade, está lutando para ser eleito governador. Então, a minha proposta é representar o Estado de São Paulo de acordo com aquilo que o nosso candidato a governador tem apresentado no seu programa de governo. E na prática, o que poderia ser feito? Na prática, por exemplo, a questão do endurecimento de algumas regras penais para criminosos que cometeram crimes hediondos, crimes que atingem a família, que atingem as pessoas de maneira violenta. E isso tem que haver um rigor da lei mais duro, mais firme, e essa que é a proposta que ele está apresentando, mas isso depende de uma mudança lá no Congresso Nacional e eu me proponho a fazer isso. Em relação à educação, o que o senhor Educação, pode a prioridade destacar? minha são as creches, são as vagas em creches. A mulher trabalhadora, se o filho dela não estiver na creche, ela não tem como trabalhar. Então, quando eu fui prefeito, eu criei 2.500 vagas em creches. Construí 7 creches e ampliei mais 20 creches no meu município. Com isso, eu criei condições das mulheres poderem trabalhar. Então, hoje, quem faz a creche, quem cuida da creche é o município. E qual é o problema dos municípios? Eles têm medo de construir creche, às vezes até arruma verba para construir, por causa da manutenção. Então, nós temos que mudar a política de distribuição do Fundeb. Os municípios que fizerem creches têm que ter mais repasse para fazer a manutenção das creches. Esse é um objetivo. Nós temos que criar uma lei federal, e eu me proponho a fazer essa lei no Congresso Nacional, em que o governo federal tem que compartilhar
a manutenção das creches. Então, esse é um dos grandes desafios que eu terei como senador para lutar pelo direito das mães de poderem ter seus filhos nas creches. Além disso, também, eu tenho uma proposta na saúde, que é o Bebê Feliz. Eu fiz uma maternidade pública para garantir o direito ao parto natural. No meu município, o parto natural era apenas 35%. Quando terminei meu mandato, passou o parto natural a quase 70%, porque eu inverti a lógica. Criei condições para as mães poderem ter seus filhos através do parto natural, com todo o ambiente que é necessário para isso. Criei uma maternidade exclusiva, até porque o nascimento de um bebê não é uma doença, é a saúde. E ele estava, a maternidade dentro do Hospital Geral, que aumentava muito as infecções e as mortes dos recém-nascidos. Com isso, eu reduzi a mortalidade infantil de 14 por mil para 8 por mil. Isso foi uma grande conquista do meu município e recebi premiação por isso. Então, eu acredito muito que o papel do senador é obrigar, aqui no Brasil inteiro tem o pré-natal, seja obrigatório o pré-natal. Uma vez que a mulher engravidou, ela tem que ter o acompanhamento, porque se for uma gravidez de risco, não adianta saber no dia do nascimento que a gravidez é de risco. Porque daí o próprio médico, a própria estrutura médica não vai ter como salvar essa criança e, eventualmente, a sua mãe. Então, nós precisamos ter uma política voltada para o nascimento mais firme, mais rigorosa, e eu me proponho a fazer isso no Senado. Certo. 30 segundos para as considerações finais, por favor, Eu quero candidato. pedir o voto de vocês que me assistem. Nunca fui senador, não tenho essa pretensão de ficar repetindo cargos. Fui deputado federal, fui prefeito. Agora, eu peço seu voto para ser o senador de São Paulo, 151, que é o meu número. Eu tenho uma experiência forte, tenho firmeza, estou com energia, estou com saúde, estou com determinação e coragem para representar o Estado de São Paulo no Senado da República. Por isso, para quem não está definido, que são 2 votos, eu peço um voto para senador pelo MDB, número 151, Marcelo Barbieri. Com seu voto, irei representar São Paulo com dignidade, com respeito, com ética, como foi sempre a minha vida política. Por isso que eu sou candidato oficialmente pelo MDB, depois de 22 anos de mandato. Nada me impediu de ser candidato, porque tenho a minha ficha limpa. Por isso eu peço o seu voto para o Senado da República, 151. Muito obrigado. Tá ok, candidato. Muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Vanessa. Boa tarde. E